Wanderson Lacerda. Podem ficar à vontade, hoje é um dia de muita alegria, muita simplicidade, muita tranquilidade. Não é ele, e hoje é com eles. Então, bom dia a todos, meus irmãos. Mesmo quem está lá esperando um cafezinho, né? Estamos aqui hoje, muito felizes. Nós queremos dar um bom dia a todos. É com alegria realmente que nós estamos aqui. Porque houve um preparo e está assim acontecendo isso hoje para nós, realmente, acredito que para todos. Nós estamos aqui no grande de espíritas, parece que a última estatística são 66 cidades. Então, além de Juiz de Fora, todos os centros espíritas, a Aliança Municipal Espírita, todos participando, nós temos 66 cidades. Viu, irmã? Beleza? Né? Beleza, a senhora ter vindo, porque isso reuniu um grupo de espíritas. E o que estamos com mais alegria é também outras religiões juntas, não só a Maria, mas sei que tem padres aqui no meio da plateia, católicos, evangélicos. Então, esse diálogo interreligioso realmente é o momento que está precisando. E Maria parece que faz isso há 25 anos, né, irmã? 25 anos fazendo essa proposta de uma discussão, de uma conversa interreligiosa. Nós todos que cremos em Deus, em Jesus, estamos realmente com um propósito só, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é isso que nós estamos aqui, meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus. E que possamos realmente, ao fim da tarde, à tarde teremos o nosso irmão Haroldo Dias, às 14 horas, estarmos realmente ao final desse dia, com a tranquilidade do coração e da nossa mente. Abril para nós é um mês de festa. Por quê? O Livro dos Espíritos está completando 160 anos. Então, é em nome de Kardec que nós também estamos aqui. Um livro que veio para mudar a humanidade. E nós, nesse mês 18 de abril de 1857, né? Então, 160 anos. Festa, porque sempre lembramos do nosso querido Chico Xavier. Nasceu em 2 de abril de 1910. E é com ele que nós estamos pensando e cremos também que ele está aqui conosco hoje. E o Centro Espírita de Composta, muita alegria, abraçou essa causa, esse evento, que também já foi organizado por outros amigos espíritas aqui de Juiz de Fora. 70 anos de Composta, divulgando a doutrina espírita. Então, para nós, com uma alegria, começar a pensar nesse evento em comemoração pelos 70 anos de divulgação do Espiritismo cristão. Nós agradecemos, meus irmãos, a colaboração de todos, porque vocês sabem que um evento dessa magnitude não fica fácil. Então, vários centros espíritas colaboraram financeiramente, várias pessoas individualmente também fizeram isso. Acreditamos, meus irmãos, que no mundo estamos prestes a ter uma terceira guerra mundial, viram, né? Que aconteceu nos Estados Unidos, agora na Síria. Eu acho assim, é o momento realmente de estudarmos mais, de pensarmos mais em Deus. Esse momento no mundo está tão turbulento, então nós precisamos, como estamos unidos aqui, mais de 66 centros espíritas, mais de 66 cidades, me desculpe, nós que estamos aqui, e também junto com a Rádio Fraternidade, que está aqui divulgando para mais de 30 países. Rádio Fraternidade tão séria, tão espírita, e divulgando agora, que possamos, no mundo todo, agora, a partir desse momento, estarmos em sintonia para o bem, em prol do mundo, de tantos que estão sofrendo. A nosso objetivo hoje é falar sobre Paulo de Tarso, que podemos realmente compreender o grande trabalhador de Jesus. Agora, meus irmãos, eu vou passar a palavra à dona Marina Belim, que vai dar as boas-vindas. Depois, o professor Facine está aqui,
que vai fazer a prece inicial. Luiz Heleno vai fazer a leitura e o Pacini a prece. Eu só queria, antes de passar para eles, apresentar a irmã Lúcia Pinheiro de Andrade, de Castelo de Piauí, é freira católica do Instituto Religioso Nova Jerusalém, realiza estudos sobre o Antigo e Novo Testamento, com ênfase nas cartas de Paulo. Exerce o diálogo religioso há mais de 25 anos. Ela reside em Fortaleza, Ceará, e trabalha como professora das Sagradas Escrituras na Faculdade Católica de Fortaleza. O nosso irmão Wander, né, psicólogo, né, Wander? E é do Centro Espírita Fé e Caridade. Tá bom? Então, vou passar para a Dona Maria Belinha e professor Vamos fazer uma leitura da obra Vida Feliz, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Walter Lima. Oportunidade de elevação moral que a vida nos permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizar este tempo proveitosamente de cada ensejo do crescimento íntimo é bênção e liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitar todas as notas da tua existência carnal. Minhas irmãs, Senhor Jesus, a nossa alegria é imensa quando vemos esse grupo de irmãos que se reúne nessa manhã para louvar o teu amor que nos envolve. A ti, Senhor, maior evangelizador de Deus nos mandou aqui na terra, queremos manifestar a nossa presença dentro do mundo e a nossa alegria por vermos tantos corações voltados ao bem, procurando entender as verdades que tu nos deixaste. Abençoa-nos, Senhor, abençoa os trabalhadores que aqui estão, os expositores que irão falar, nos ensinar, e que a tua paz reine em nossos corações e em nossas consciências, agora e sempre. Graças a Deus. Então, agora nós vamos iniciar com o Anderson Lacerda, de Salmo, né? Nós vamos aproveitar a palavra do Senhor, Anderson. Senhoras, senhores, minhas amigas, meus amigos, companheiros na jornada dentro da doutrina espírita, ou mesmo nas lutas desta vida que todos encaramos fora mesmo da doutrina. Quero do meu coração agradecer o carinho e a presença de vocês, bem como o convite honroso que partiu do coração de amigos, para que pudéssemos uma vez mais falar sobre essa personalidade ímpar que é o apóstolo Paulo. Tivemos outras oportunidades de conversar
de falar e expor aquilo que a doutrina espírita apresenta em torno desse personagem e do significado moral que a sua vida tem para a humanidade. Tomando por base o próprio livro do benfeitor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nas noites de Pedro Leopoldo, entre 1940 e 1941, num dos quartos dos cômodos, no porão da casa da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, quando Francisco Cândido Xavier ali se internava por algumas horas, iniciando por volta das 7 horas da noite, das 19 horas, a psicografia do livro, vindo a terminá-la por volta de 1 hora da manhã. Terminado este trabalho, Chico passava a limpo à mão tudo que fora escrito por Emmanuel. Depois, datilografava em algumas vias carbonadas tudo que havia sido produzido naquela noite. E ao final, apagava a borracha todo aquilo que havia sido escrito, porque o dinheiro era muito curto para ter papel à vontade. E o papel utilizado na psicografia do dia teria que ser reutilizado para a psicografia no dia seguinte. Para chegar ao objetivo desta obra, Francisco Cândido Xavier, num diálogo com o benfeitor espiritual, Emmanuel, lhe disse que era um desejo muito grande poder psicografar romances. Quando ele chega a psicografar Paulo Estevão, ele já havia psicografado há 2000 anos e 50 anos depois. Mas antes de fazer o primeiro livro, ele expressou o desejo que fazer esse trabalho não era um trabalho tão simples. Ele admirava profundamente aquilo que havia sido produzido pela mediunidade de Dona Zilda Gama, pelos 6 livros em que o benfeitor espiritual Vitor Hugo havia lhe ditado, fazendo com isso informações muito profundas da espiritualidade superior e estudando a lei de causa e efeito dentro daquelas obras. Ele admirava tudo aquilo que estava escrito por Vitor Hugo pelas mãos de Dona Zilda Gama, que escreveu esses livros em Além Paraíba no início do século XX, sofrendo dolorosas perseguições. A minha esposa é nascida naquela cidade e eu tive a oportunidade de conversar com a sua avó. E de fato, aquilo que as histórias dizem era verdade. Porque em frente à casa de Dona Zilda Gama, aquelas pessoas que professavam outras ideias ou que simplesmente eram contra as ideias da doutrina espírita, tinham que fazer um U para poder alcançar a continuidade do próprio trajeto na calçada em que trafegavam. Porque em frente à casa dela tinha que atravessar para o outro passeio, continuar e depois retomar, porque não podia passar em frente à casa dela. Ela que veio a desencarnar já bem doente no Rio de Janeiro, teve um momento que recebeu a visita de Francisco Cândido Xavier, e ela olhou para ele e disse assim: a luz esteve na minha casa, a luz está aqui. Ao que Chico lhe responde: Vitor Hugo gosta muito da senhora. E foi inspirado no trabalho de Dona Zilda Gama que Chico desejava psicografar um romance. Ele pergunta a Emmanuel, e Emmanuel lhe diz: o dia que você quiser ou puder, temos algumas histórias, algumas até nossas, para contar para as pessoas. E o Chico meditou nessa possibilidade. Afinal de contas eram 14 sobrinhos pequenos. A sua casa seria aquilo que a gente poderia dizer um verdadeiro tumulto de manhã à noite. Até conseguir as crianças ficar dormindo era muito difícil. A agitação era imensa. Naturalmente, crianças muito pequenas demoram para obedecer, demoram para atender, quando não, tem muitas necessidades. Sejam problemas de garganta, de ouvido e outros tantos problemas próprios das crianças. Ele passou a orar todos os dias profundamente. Profundamente. Ao cabo de 5 anos, orando profundamente, diariamente, ele disse para Emmanuel: estou pronto. E Emmanuel lhe disse: vamos começar.
Os benfeitores espirituais, quando dizem, vamos começar, não é para daqui a uma hora ou no dia seguinte, é para agora. Isso nos faz lembrar Dona Ivone Pereira, tendo guardado por quase 30 anos o trabalho do livro Memórias de um Suicida, que teve muitas vicissitudes e peripécias a ponto de ser destruído, tendo sido guardado e protegido pela espiritualidade superior durante 30 anos. Um dia, ela nem se lembrava mais, quando Leon Denis lhe procura e diz assim, vamos escrever a obra. Ela diz, que obra? A obra do Camilo. Memórias de um Suicida? Sim, Memórias de um Suicida. Bem, a gente vai começar que dia? Porque agora não tem muitas condições de começar a fazer o trabalho, porque eu tenho uma reunião, Ele disse, não. É agora que nós vamos começar a dar a feição doutrinária ao livro deixado por Camilo Castelo Branco, que na obra aparece com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. É o trabalho do mundo espiritual que vai congregando forças, que vai congregando recursos e que vai esperando o ajustamento psíquico de todos nós, a fim de levar a efeito as transformações que todos nós precisamos na jornada de nossa vida. É aí que começa a psicografia do apóstolo Paulo. É aí que começa a história deste livro, quando Francisco Cândido Xavier desata as primeiras letras da obra, que viria a lume cerca de 8 meses depois. Nesse meio tempo, Chico teve por companhia um sapo que muito lhe incomodava. Ele não entendia qual era a razão daquele companheiro adentrar aquele quartinho onde ele se encontrava para escrever, ficar durante a psicografia e ao final dela sair. E assim foi ao longo de todos os meses. Ele perguntava a Emmanuel, e Emmanuel respondia, mas é filho de Deus, todos podem participar da obra da criação, deixe o sapo, e o sapo ali ficava. Até que a obra foi concluída, ele olhou para o sapo e disse, obrigado, irmão, pela companhia. Ele se levantou para ir embora e o sapo também. Ele saiu da tela, do quarto, do cômodo, o sapo também. Chico olha para o ambiente e vê que determinada entidade especializada na área de proteção espiritual desarma a tenda psíquica, magnética, melhor falando, que estava em volta do ambiente para que ele tivesse todas as condições de escrever essa obra. Que no dizer de Divaldo Pereira Franco, quando ele coloca o ponto final no último capítulo, é o clímax da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Meses em que esta obra recebeu a visita de Paulo, de Barnabé e de outros espíritos que trabalharam em toda a jornada do apóstolo em sua vida. Emmanuel viria dizer mais tarde que encontrou alguns problemas, porque a obra já estava extensa. A obra em si mesma já tinha um volume de ensinamentos muito grandes e que ele considerava serem os mínimos para aqueles que poderiam explicitar e falar alguma coisa em torno da vida do apóstolo. Mas à medida em que o mundo espiritual sabia que essa obra estava sendo escrita, todos aqueles que viveram com Paulo, artesãos, sapateiros, marinheiros, as pessoas do caminho, todos aqueles que trabalhavam em caravanas, nas tendas, nas cidades, por onde ele foi, nas várias aldeias, iam até Emmanuel a fim de contribuir com algum detalhe, com alguma lembrança, até aqueles que contribuíram nas pedradas que foram dadas a Paulo e outros suplícios, foram até Emmanuel para dizer tal passagem assim aconteceu, tal passagem assim se fez. E quando a obra foi concluída, e na medida em que ela era analisada, e foi também destinada à Federação Espírita Brasileira, o próprio benfeitor espiritual Emmanuel vai dizer que ele teve um trabalho muito grande, para que a obra não fosse publicada em 2 volumes, que a obra fosse publicada num volume único a fim de facilitar o entrosamento da mente das pessoas na obra, porque 2 volumes, diz ele, traria um prejuízo muito grande ao trabalho. E ele muito labutou para que esta obra fosse publicada em um volume. E 3 anos depois, o próprio Chico já estava fazendo verificação, conferência textual, para ver se não havia algum problema na transposição da psicografia para o conteúdo impresso. Mas a personalidade única
que nós conhecemos, ela exatamente na história do livro, e vamos falar dessa história, não começa exatamente no ponto onde nós vimos o benfeitor falando nas estradas de Jope. Veremos antes. Em verdade, a transformação de Saulo, de Tarso, que vai culminar-se somente em Neapafos, alguns anos mais tarde, ela se dá com a história de Estevão e de Abigail. Se dá com a saída dos irmãos lá de Corinto, quando Gesiel vai para as galeras, salva a vida de Sérgio Paulo, é libertado doente nas praias ali da Galileia, e depois vai para a casa do caminho, acolhido pelas mãos amorosas do apóstolo Pedro. Abigail, ela fica com Zacarias e Ruth, e ali vive. Mas porque Zacarias tinha obtido a possibilidade de vender as suas ovelhas e outros animais para os sacrifícios do templo em Jerusalém, ele conseguiu uma posição vantajosa economicamente naquela cidade, além de obter os favores de alguns amigos que permitiram que ele quitasse todas as dívidas que ele tinha, e ali trabalhando tem a oportunidade de conhecer o jovem de Tarso, que já estava no Sinédrio, a fim de assumir as suas funções enquanto um homem da raça. Ele que foi educado em Tarso, ele que recebeu toda uma primorosa formação dos ensinos gregos, que eram os mesmos ensinados em Atenas, em Alexandria e também em Jerusalém. Ele ali que tivera todo o conhecimento e também teve todo o acesso ao conhecimento da antiga lei do Talmud, onde estão todos os preceitos em que um homem judaico, ele deve viver e seguir para poder nortear a sua vida na prática, dentro da sua própria vida. Era alguém que se votara carinhosamente ao coração de Abigail. Porém, do diálogo deles ressalta algumas passagens. Porque Saulo dizia para Abigail: você é o coração do meu cérebro. Abigail toda sensível, toda voltada para os aspectos de espiritualidade. E quando ele começa a falar do pregador do caminho, que tanto lhe incomodara, cuja atividade tanto lhe tocara a alma, que por sua vez era sensível também, mas estava absolutamente surda a qualquer possibilidade de um amor maior, mostrava-se endurecido, com o coração inflexível. Ele apresentava os seus pontos de vista e como um homem que guardava na sua palavra uma espada poderosa, a todos ceifava com seus argumentos. Fossem argumentos reais, ou fossem argumentos da sofística grega, ou dominando todas as técnicas da retórica, o doutor de Tarso sabia muito bem colocar-se. Sabia muito bem trocar o sentido de um argumento para prevalecer aquilo que ele entendia como sendo verdade, dentro das ambições que ele carregava. Mas as suas ambições não se limitavam apenas a assumir o lugar de Gamaliel. Ele queria uma projeção na raça. Ele não estava compondo um sinédrio. Ele queria muito mais do que isso. Ele queria ser aquele maioral que fosse maior. Essa era a sua intenção. O domínio, a ambição completa. Não obstante ele guardar consigo, dentro dos valores e das suas crenças, uma pureza da sua conduta que ele não queria jamais conspurcar. Ele guardava a própria intimidade sexual e de igual forma, ele também não se permitia a determinados comportamentos mundanos. Nunca. Ao longo de toda a sua juventude, ele foi alguém que passou incólume aos vícios da juventude. Ele sempre esteve atento não só às suas obrigações espirituais ou às obrigações de trabalho, como também era um indivíduo que amava o esporte. Ou seja, era alguém que estava aliado com a disciplina. Eu diria mais, isso não era apenas um desejo da ambição, isso era inato em Saulo.
Ele mantinha uma regra completa em tudo quanto fazia. E esperava o momento certo para realizar tudo. E tocado pelos incômodos da sublimidade espiritual de Estevão, já no nome que recebera de Pedro, enquanto tinha o nome de Gesiel, ali passou a adotar o nome Estevão, aquilo lhe incomodava, porque Estevão traduzia a característica essencial dos galileus. E essa característica essencial era de que eles não eram homens de grande saber, mas os galileus eram homens sábios, sabiam ouvir e sabiam esperar, sabiam o momento adequado de se colocarem. Quando nós ouvimos as falas de Pedro, de Tiago, filho de Alfeu, de João, filho de Zebedeu, quando nós ouvimos Filipe, quando nós ouvimos os outros galileus, Levi, inclusive, todos eles aguardam o interlocutor com todas as armas das suas palavras e esperam para colocar a palavra de sabedoria que iria iluminar no sentido do amor tudo aquilo que a inteligência não alcançava. Eles antecipavam aquilo que se atribui na tradição da filosofia, no diálogo entre René Descartes e Blaise Pascal, quando Pascal responde a Descartes que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Frase essa nos pensamentos, incluída nos pensamentos do matemático Blaise Pascal, falando para René Descartes. É preciso conhecer essa profundidade que está além, e Saulo estava para conhecer isso, porque ele era um homem que não tinha autoconhecimento. Conhecia por memória os valores sociais e culturais de sua época, mas não conhecia a si mesmo. E foi a partir de então que, tocado por uma impulsividade controlada, resolve encaminhar Estevão ao apedrejamento. Mas antes disso, Abigail havia lhe falado, dele a oportunidade de redimir-se, dele a oportunidade de pensar diferente. E Saulo, tocado por esta possibilidade, concede isso a Estevão. Mas no momento dessa concessão, é quando Abigail descobre que ali era o irmão. E ela, num transe inexprimível de dor e de alegria, vê o irmão completamente tocado pelas belezas do Cristo, pelas belezas de Jesus, que ela, Abigail, não conhecia. E ele, lançando a Saulo o perdão, diz para que os dois se mantivessem unidos, porque Jesus os amava. Quando ele expira, seu corpo já dilacerado pelas pedradas, Saulo entende que não tinha mais o que fazer com Abigail e a despede rudemente. Não quis saber mais. É quando então ele demanda outros afazeres dentro do próprio Sinédrio e 8 meses depois retorna para Jope, com a alma ressecada e solitária, sem amparo, sem arrimo, sem compreensão, tudo muito estéril. E ele precisava de uma palavra que lhe desse conforto. É quando encontra Abigail, envolvida pelo pensamento cristão que recebera pelas mãos carinhosas de Ananias, um sapateiro de Emaús, que passava pelas cidades pregando, e ali havia passado porque pregava em Jope, e alguém tentando achar uma saída, uma solução para os problemas de saúde de Abigail que se agravava na área do pulmão. O velho Ananias ali vai para deixar com ela não apenas a possibilidade de cura, como também para lhe incutir as palavras de Jesus. Abigail recebe muito mais as palavras de Jesus do que a cura física propriamente. E ela ali se transforma. E quando Saulo a procura, ele a vê completamente transformada. E ele reflete: uma vez o maldito carpinteiro atravessando o meu caminho, uma vez mais o Cristo Jesus, o Nazareno, atravessando a minha vida. Afinal de contas, o que isso significa? Tomou satisfações com Zacarias, mas nada mudou. 4 dias depois, Abigail vem a falecer,
e Paulo é tomado de um tormento íntimo sem medidas. Abigail, essa personagem que recebe um destaque do espírito Arthur Joviano no livro Sementeira de Luz, quando Arthur Joviano, que aparece como personagem de Neio Lúcius no livro 50 anos depois como o avô de Célia, que reencarnaria mais tarde como Alcíone na narrativa do livro Renúncia, Arthur Joviano vai dizer o seguinte: ouço dos espíritos de minha esfera, mas ainda não tenho permissão para falar, de que há uma ligação íntima e muito profunda entre Abigail, Paulo e Estevão, deixando-nos entrever a possibilidade, não faço afirmação, a possibilidade de que a personagem Abigail é a mesma personagem por nós conhecida pelo nome de Alcíone. Ele que narra os encontros, as festividades que foram feitas no mundo espiritual quando da publicação do livro Paulo e Estevão. Quando ele teve a oportunidade de ver o apóstolo, mas não teve condições de ver Estevão. Não teve condições de ver Pedro. Quando do lançamento desse livro, em 1941, o mundo espiritual superior estava em festa. E Paulo e Saulo, tomado de uma amargura muito grande, sai de Jope em direção a Jerusalém, e entrando no Sinédrio, pensa que tinha que destruir este Ananias, que havia incutido a ideia de Jesus na mente de Abigail, e que por isso era necessário tomar medidas enérgicas. Ele solicita do Sinédrio essas medidas. Orgulhoso, infactível, ele não arredaria pé dos seus pontos de vista e levaria adiante tudo aquilo que ele queria fazer. E assim, obtido todas as autorizações, parte ele em direção a Damasco. Junto dele, nos cavalos, 3 outros homens, que mais tarde, no dizer de seu amigo Alexandre, seriam pessoas de só menos qualidade, de inteligência estreita, para poder acompanhar alguém da importância de Saulo. Quando Saulo, a uma das portas de Damasco, cai do cavalo. Numa imagem que é retratada pela arte ao longo dos tempos. Onde podemos saber dessa imagem, feita por Michelangelo, numa das basílicas de Roma. É uma imagem que traz uma ideia renascentista. Depois nós temos a imagem onde as dimensões desmesuradas para acentuar as emoções na tela que se contempla. Nós vamos ver Caravaggio fazendo a projeção de Paulo em queda, e nele no cavalo, em volta, nele no cavalo a luz, em volta apenas a escuridão. Era o momento em que Saulo perdia a visão do mundo e ganhava a visão do Cristo. Mas não podemos dizer que esse momento tão profundo na sua vida fosse realmente o momento da sua mudança. Porque quando nós lembramos o livro Há 2000 anos, nós observamos na narrativa de Emmanuel que o senador Públio Lentulus também recebe a visita de Jesus, que vai conversar com ele. Mas o que o orgulhoso senador pensa, diz para Lívia, não houve nada. Quando foi descansar num divã, numa das varandas de sua casa, o que ele pensa? Uma visão, isso não foi nada. E ele teve um sonho à frente de 5 juízes. Um deles, com uma luz muito intensa, faz a ele uma advertência, para que prestasse bastante atenção naquele momento. Porque Jesus mesmo naquele encontro havia advertido a ele, que se ele não viesse a público dar testemunho, para favorecer a chegada de mais pessoas à causa do cristianismo, muitos séculos ele precisaria para se redimir. Mas nem assim, com a visita pessoal de Jesus, que mais tarde viria as descrições de Francisco Cândido Xavier, em torno desse momento do encontro de Públio Lentulus com Jesus. Não foi apenas um encontro casual, como o livro narra.
porque Emmanuel não teve autorização do Cristo para descrever a cena tal qual ela se apresentou. Porque, de fato, o senador Públio Lentulus estava ajoelhado pela força moral superior do Cristo, não havia outra possibilidade. Ou a dizer, num outro sentido de construção da frase, Jesus colocou Públio Lentulus de joelhos, que chorava convulsivamente. Só que mesmo para o senador Públio Lentulus, Jesus apareceu com a expansão do seu corpo espiritual, irradiando uma grandeza de luz que a qualquer um causaria profunda transformação ou impressão. Mas o senador nem assim quis. Então Saulo, a caminho de Damasco, poderia ter tido o mesmo pensamento. É uma miragem. Como disseram os seus amigos, isso é feitiçaria dos galileus. Isso foi uma ilusão que lhe pregaram, para que você tivesse aturdido e saísse da nossa causa, defesa da lei, que não era a defesa da lei de Moisés. Era a defesa dos interesses daquela grei. Ouvindo uma reportagem com o rabino Adin Steinsaltz, que é considerado, ele ainda está encarnado, que é considerada uma inteligência que aparece na Terra somente a cada 1000 anos. Tamanha a grandeza da inteligência e de uma doçura e de uma humildade. Não se sabe o número de idiomas que este rabino fala, bem como os seus conhecimentos nas várias áreas das ciências exatas. Eu já havia recebido a notícia desse rabino, e depois ela aparece numa das reportagens do canal Globo News, com a Sandra Sterenberg, que de modo muito canhestro, conversa com ele, em toda a simplicidade e humildade em que ele se apresenta, na condição de um rabino. E ele vai dizer o seguinte, que hoje nós vivemos uma situação muito estranha no planeta Terra. Porque poderíamos dizer que o mundo hoje vive um ambiente cristão, notadamente aquele cristianismo dos primeiros tempos, ou das muitas outras escolas, como a escola de Lyon, que é retratada numa tradução do nosso amigo Haroldo Dutra Dias, nas chamadas Cartas dos Mártires de Lyon, quando eles entregaram a vida em suplícios extremos, sem abjurar Jesus. Sofreram amargamente. Essas primeiras cartas traduzidas do grego para o português, encontra-se com a turma lá em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira. São cartas que falam de pessoas que sofreram profundamente. Não abjuraram. Não viraram as costas. Então não basta apenas a fenomenologia para fazer-nos acreditar na realidade da vida espiritual. Porque o próprio benfeitor espiritual Emmanuel vai falar na introdução do livro Paulo Estevão, que esse acesso de Jesus a todos nós, ele acontece a todo tempo, a toda hora, através de alguém. Quem já fez trabalho aí na rua, junto aos moradores de rua, e procurou conhecer-lhes as histórias íntimas, bem sabe que muitos que ali se encontram, não é por fome e miséria, de ordem física, é por fome e miséria afetiva, porque brigaram em família, porque não tiveram onde ficar e escolheram a rua. E um trabalho de um professor da universidade aqui de Juiz de Fora, em torno dessa população, vai mostrar que após 5 anos de embrutecimento na rua, eles perdem completamente, é um trabalho do professor Uriel Heckert, perdem completamente os vínculos familiares. Já não há mais aquelas relações, porque a rua vai fazendo as relações e novas relações. Mas tivemos a oportunidade de estar com muitos deles, e alguns deles nos pediam, eu não quero nada, eu quero uma prece. Você poderia fazer aqui agora uma prece para mim? E nós éramos compelidos a isso. Tivemos durante quase 30 anos em trabalho de psicologia comunitária. As pessoas ali queriam ouvir alguma coisa em torno do centro. Hoje, eu fico feliz porque um centro espírita perto de uma das áreas onde trabalhávamos, as pessoas vão frequentar essa casa para ouvir Jesus.
Eles não querem apenas o alimento que sacia o corpo, que daqui a pouco vai para o cemitério. Qual é o tempo que nós temos para deixar o corpo no cemitério? Não sei. Posso ter uma longevidade digna, posso ter muitos anos, e louvado seja Deus que assim aconteça, para que eu possa remir muitos dos meus pecados, muitas das minhas imperfeições. Mas e se for daqui a pouco? De que adianta ser louco? Mas Saulo não quis ser louco. Ajoelhou-se e elevou o pensamento ao Cristo. Faça-se em mim a sua vontade, Senhor, como dissera Maria de Nazaré. Faça-se a mim como queres. E Jesus fala: levanta-te e vai a Damasco, e vai até lá, porque alguém vai te procurar para dizer o que fazer. E assim Saulo faz, recebe a ajuda de Ananias. Mas ele estava tão tocado pelo aquele momento transformador, que ele achou que poderia comportar-se como aquele velho rabino, ainda que jovem, nos seus 30 anos, para levar à sinagoga local, enquanto o povo escolhido, o povo eleito, as palavras do Senhor. Um desastre, um completo desastre. Ninguém aceitou, foi uma confusão completa. Saulo teve que sair. Por orientação de Ananias, o que diz: homem, conhece-te a ti mesmo, gnote se autum. Mas completando essa frase que está escrita acima da entrada do antigo oráculo de Delfos, que não se completa, só fala uma parte dela: conhece-te a ti mesmo, e todas as coisas futuras lhe serão reveladas. Aí uma obviedade muito grande. Se eu me transformo anulando as forças do meu passado, as forças negativas do meu passado, eu estou abrindo para mim um horizonte futuro de possibilidades infinitas em torno da luz. E que luz seria essa? Aquela que ia aparecer. É a oportunidade de servir que se apresenta para nós a todo instante. A oportunidade de ser útil e de ajudar não tem um momento especial, não tem Natal, não tem o momento da Páscoa, não tem o momento de aniversário. Não tem. É a todo momento, é a todo instante, é a toda hora. E isso, para poder vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, essas chagas da humanidade que ainda nos fazem estar aqui 2000 anos depois do Evangelho, e que nós ainda não paramos para entender que algo não deveria estar como está. Tem alguma coisa que aconteceu e eu não vi acontecer, e ainda fico imaginando que é o futuro que tem que trazer. Depois de 2000 anos, quanto futuro mais eu quero? É verdade que para Deus, para o próprio Cristo, conforme o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, Jesus é a luz do princípio, nossos destinos repousam em suas mãos. Para quem trabalhou o esforço geológico de construir o planeta e aqui colocar a vida, 2000 anos. Para quem já está na plenitude divina, é uma contagem de tempo só para nós. Mas qual é o tempo mental que demandaremos para demandarmos em direção às experiências espirituais que tanto precisamos? Experiência espiritual que nasce pelo controle do impulso, pelo controle da pulsão. E é dentro desta possibilidade, desta visão, que Paulo compreendeu que ele tinha que melhorar. Como era um homem que extravasava forças dentro da sua espiritualidade vigorosa, entendeu que precisava de ir para a Palmira, que fora reconstruída por Augusto e que hoje está sendo destruída pelas bombas. Toda aquela história, uma região de vários desertos, de vários oásis, um deles o oásis de Dan, hoje envolvido pela metrópole. Esse oásis, ali Saulo se encaminhou com seu tear, encontra Áquila e Prisca, conversam, e ao cabo de alguns meses ele se vê compelido a confessar: olha, o êxodo de vocês, essa movimentação que vocês fizeram de Jerusalém para cá, eu sou o culpado. Fui eu que arbitrei todas as formas de agressão possíveis aos cristãos. Tirei-os do lar, tirei os filhos das mães, matei as mães, deixei os filhos órfãos, matei filhos que eram arrimos de família. Quando não matei, eu os fiz aleijado para que eles não dessem condições de sustento. E foi anotando tudo aquilo que havia feito com completa irresponsabilidade da sua noção perante a vida.
Mas os dois lhe deram perdão. Naquele momento, na pessoa de Saulo, Jesus encontrava com Áquila e Prisca. E eles aceitam, se abraçam, e uma amizade profunda nasce ali. Eles entendiam, diz o casal, que deveriam ir para Roma. Saulo entende que deveria conhecer melhor o Evangelho. E sai a pé de Palmira, vai em direção a Damasco, e no caminho passa por Nazaré, por Cafarnaum e por muitas outras cidades. Em Cafarnaum, encontra-se com Mateus, o Levi, e ouve as histórias de Jesus, ouve tudo o que se passou, e com outro, ele se inteirou mais profundamente da vida, do dia a dia de Jesus. Quando chega em Jerusalém, ele está quebrado, febril, doente. Causou estranheza dentro da casa do caminho, mas Pedro resolveu acolhê-lo. Deu-lhe a oportunidade. E ali mesmo, junto de Barnabé, o doce Barnabé, que o recebera à porta e o deixou entrar, ele foi cuidado, e após um mês começaram a conversar. Mas na medida em que Paulo tenta novamente resgatar, e vai conversar com Alexandre, seu amigo, vai resgatar a sua posição, ele é negado, ele é expulso, ele é rejeitado. A confusão se instala e ele ouve: saia-te de Jerusalém imediatamente. Porque desde que deixou o oásis de Dan, Estevão seria aquela voz ao seu lado. Ainda que a tradição dos escritos no Atos dos Apóstolos diga que era o próprio Cristo falando com ele, Emmanuel faz uma observação. Não era Jesus, era Estevão, amando de Jesus, que estava ali para ser o seu guia e protetor, e ficou ao lado dele durante 30 anos. Saindo de Jerusalém, por conta das confusões estabelecidas, ele e Barnabé vão para Antioquia. Fundam ali uma comunidade que dá largas mostras de fraternidade. Era uma fraternidade tão imensa que até o fenômeno das vozes diretas se manifestavam dentro do ambiente. Assim, aquele crescimento levou a ideia de que se deveria espalhar o Evangelho. Ele não tinha que ficar guardado e parado. Porém, a experiência de Jerusalém mostrou que, como orador, Saulo era péssimo. E resolvem demandar Neapafos, em Chipre. Chegando ali, eles conseguem estabelecer trabalhos, e quem faz as pregações é Barnabé. Enquanto isso, Paulo, na condição de tecelão, para sustentar-se, não ter que viver do dinheiro alheio, ele vai trabalhando e na sua tenda começa a receber pessoas, a ouvir casos do povo, histórias do povo, perguntas que as pessoas faziam, como interpretar o Evangelho, como poder viver tudo aquilo. E Paulo ia explicando, até um dia em que Barnabé adoeceu. Precisava de alguém para fazer a pregação. É então que Saulo vai e faz a sua primeira pregação. Ela foi tocada de sensibilidades, de belezas espirituais tão grande, que deixou o próprio Barnabé assombrado. E dali para frente ele continuou o trabalho, porque conseguiu efetuar a cura de Sérgio Paulo, levou uma série de esclarecimentos para todos. Era aquele que tinha que ir adiante. Mas os dias seguidos de Paulo não seriam fáceis. Não porque nos lugares aonde ele foi, como Icônio, Listra, Derbe e outras cidades, mais tarde em outras viagens, em Atenas, ele teve em Troade, uma série de cada uma dessas cidades, me permitam não falar de uma maneira sincrônica e sim anacrônica, por favor, para o proveito do conhecimento, e não pela rigidez em relação à trajetória. Nós ali vamos observar que Paulo, já na condição de Paulo, em homenagem a Sérgio Paulo, ele vai enfrentar as grandes lutas da sua vida. Mas que lutas seriam essas? Ele foi perseguido pela calúnia. Ele foi perseguido pela injúria, porque o seu conteúdo não era aceito. Ele também foi apedrejado, foi preso, recebeu bastonadas. Entre uma cidade e outra, eu estive refletindo. Paulo parece ser um precursor, Paulo e Barnabé, mais tarde Silas, foi precursor daquilo que hoje a gente vê na televisão, daqueles indivíduos que resolvem fazer
aquelas aventuras na vida selvagem. Você vai apenas com a roupa do corpo e sobrevive conforme o lugar. Era isso que Paulo, Barnabé e depois Silas fizeram. Só tinha a roupa do corpo, algumas moedas, um ou outro pão, mas depois esse outro pão acabou, eles foram assaltados, Barnabé ficou espantado e Paulo fala para ele, mas poxa, a gente não imaginou que Jesus ia reservar para a gente a oportunidade de pregar o evangelho para ladrões. A oportunidade estava aí. Ele sempre tinha uma posição alegre e positiva para transformar aquele momento em momento de novas conquistas. E isso não foi diferente em todas as idas e vindas. Aos problemas que envolveu a tese da circuncisão, Paulo, há um momento interessante a se destacar no que diz respeito à depressão. Ele sofre a ponto de sentir laivos de depressão, quando no Concílio de Jerusalém, algum tempo depois, ele vê que Tito tinha que ser circuncidado. Para ele aquilo era uma violência muito grande. O homem que rugia ainda estava ali. Ele não havia alcançado esse autodomínio a ponto de ter a serenidade absoluta, como Pedro já demonstrava, em torno das lições do Evangelho. E ele ficou muito mal, e teve que fazer um esforço, uma resistência interior, porque aí está a chave de Paulo. Ele não se deixou abater pelas dificuldades. Odiado, perseguido, abandonado pelo pai, rejeitado pela irmã, ignorado pelos seus amigos, achincalhado moralmente por todos os grandes e então amigos da sua grei. Sofreu perseguições, foi preso, naufragou, ficou nu, passou fome, tudo isso. Nele se destaca uma coisa para vencer: o desejo de vencer. Quando a depressão lhe visita, ele não aceitou. Ele a combateu imediatamente, pelo pensamento, pela oração e pela determinação, dizendo: eu tenho mais serviço que tenho levar o trabalho do Evangelho à frente. E ele se sobrepôs àquilo e continuou. Mais tarde, numa outra visita, ele recebe a visita num outro momento, ele recebe a visita desse mesmo sentimento. E ele não aceita. Momentos em que Paulo mostrou a grandeza e a sua sabedoria, que me chamou muita atenção pela lucidez de suas palavras dentro do livro, quando ele teve que voltar a Jerusalém, e o Sinédrio armava completamente a sua desencarnação, mesmo a morte, queriam matá-lo a todo custo, não precisava de motivo, porque ele estava esvaziando as sinagogas ao longo de toda a região ali da Ásia Menor, e mesmo depois no Ocidente, porque ninguém queria saber de sacrifício, porque Jesus não pede sacrifício, senão sacrifício de si mesmo, não pede promessa, não pede nada senão o compromisso do indivíduo consigo mesmo para viver-lhe os ensinamentos que são para nós, que são os ensinamentos que são de Deus, eles são cósmicos, eles são universais, não é um adorno da sabedoria, é aquilo que a gente precisa para a gente estar num mundo melhor, com menos guerra, estar mais manso, no sentido de não ficar tomando tanto conta da vida alheia, não querer facilidades. O governador Félix em Cesareia, quando Paulo estava a caminho de Roma, oferece a ideia para ele de um suborno: arruma um dinheiro que a gente te liberta. E Paulo vai dizer que os soldados que ganhassem o dinheiro que não lhes pertencia, poderiam lhe viciar a forma de obter dinheiro, pensando possuírem ter por direito alguma coisa que direito algum eles tinham. Félix não gostou, porque julgou nisso uma advertência para si. E por vingança deixa Paulo entregue a si mesmo, até que Próclo o substitui e leva, no dizer de Emmanuel, dentro do linguajar do direito, o feito adiante. E vai para Roma. Em todos os momentos ele não cedia. E se estava preso, era o objetivo de pregar junto aos presos. Se estava no navio, pregava aos marinheiros. Se estava numa sinagoga, falava com o pessoal da sinagoga. Se estava em praça pública, como em Derbe, ali fazia isso. Não tinha dificuldade. Nós colocamos muitas dificuldades.
Lembrando da Dona Ivone Pereira, quando regateou à frente de Leon Denis, ele disse, não, é agora. É agora. Não dá para ser depois. Quando João Marcos não quis mais continuar a jornada junto de Paulo e Barnabé, Paulo foi firme e falou, Barnabé, se você quiser ir com ele, você vai, mas eu vou continuar, porque pode ser que seja tarde. Às vezes eu tenho vontade de ir no centro, dizem alguns. Mas aí tem a síndrome do Snoopy. Fica paradinho até a vontade de passar. Aí não vai. Poderia aproveitar as lições da noite para enriquecer o seu mundo íntimo. Mas o que a gente faz? Deambula. As catedrais góticas têm a nave central, aonde era feita a pregação, a homilia, o trabalho religioso. Em volta, o deambulatório. Criada por acaso, por um fenômeno da engenharia, da arquitetura. Porque quando as primeiras igrejas foram erguidas, elas não tinham contraventamento. E quando tinha as tempestades, elas balançavam. Então foi necessário criar arcobantes a fim de projetar a altura da nave para fora da igreja. Como aquilo ficava um esqueleto e não ficava, em alguns casos ficou bonito, como Notre Dame de Paris, em outros não. A ideia foi fechar aquilo, tornou-se o deambulatório. Enquanto alguém fala, todo mundo deambula. Passa, volta, inquieta-se. Não está naquele clima psíquico transformador. Porque a mensagem em si mesma é para nos magnetizar, para nos transformar. E o quanto que nós queremos isso? O quanto que nós vamos deixar para depois? As mudanças que precisam de ser feitas. Os desafios da vida estão muito profundos. Nós temos que parar e pensar os velhos hábitos, a velha maneira de agir, o gosto pelas palavras, o apego por determinadas expressões, ou o apego a determinados pensamentos. Não. Paulo desapegou-se de pensamentos. Paulo desapegou-se das velhas ideias. Ele abandonou completamente tudo e entendia que era necessário mudar tudo. Aí eu entro na doutrina espírita, imaginando encontrar o cristianismo redivivo. O cristianismo está sempre redivivo em todos aqueles que desejam vivê-lo em espírito e verdade. Ele aparece a todo momento para todo mundo. Mas o que nós entendemos naquilo que a doutrina espírita projeta de conhecimento para nós, é que além das realidades físicas, existem as realidades psíquicas. E a terceira revelação, que é a revelação do mundo espiritual, das relações do homem com o mundo espiritual e todas as leis que nós aqui na Terra podemos conhecer, não todas as leis, mas as leis possíveis de adentrarmos esse território, elas são colocadas dentro da codificação. E nós vamos entender a codificação toda no livro Paulo e Estevão. Ao observar os capítulos que intitulam o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel trata dos conceitos desses capítulos desde a transformação de Paulo em Damasco até o final. Lá no último capítulo que fala sobre a prece, nós vamos encontrar Jerusalém, com Paulo ajoelhado fazendo uma prece no Calvário. O livro começa com uma manhã ensolarada em Corinto e acaba com o entardecer em Jerusalém. Nós vamos ver que ao longo de todo esse percurso, o benfeitor espiritual Emmanuel teve o cuidado de nos relatar como era a moda, a maneira de colocar o cabelo, os veículos utilizados pelas pessoas. Nós vamos ver ali como que as pessoas organizavam seus pensamentos, seus desejos, como era a forma de persuasão. Vários fenômenos mediúnicos acontecem e o modo de fazer o seu tratamento adequado. Alguns casos eram desobsessão, outros não. A manifestação e o respeito ao mundo superior. Nós vamos encontrar ali o autoconhecimento das pessoas. Nós vamos ver que Emmanuel usa de uma sinonímia, de uma adjetivação muito rica. A obra, se me permitem, não tenho desejo de pedantismo, tem mais de 160 mil palavras. As frases ultrapassam de 10.300 frases, orações, que estão sendo organizadas pelo trabalho da Federação Espírita Brasileira, pelo nosso amigo que idealizou o projeto
do Evangelho por Emmanuel, nós vamos ver em todo esse percurso, em todo o percurso da obra, que não é apenas uma história, mas é um roteiro que fala da unificação, que fala como um centro espírita deve funcionar, como que a assistência social deve acontecer. Foi o próprio Paulo quem deu a sugestão para se criar uma escola de trabalhadores, que pudesse no trabalho lá em Jerusalém ajudar financeiramente na Casa do Caminho, que tinha problemas financeiros para se sustentar. Várias soluções foram apresentadas pelo apóstolo. Nós vemos ali a descrição da arte grega, da arte semítica, nós vemos a descrição da arte romana. Mito e sociedade greco-romano, judaico. Nós vamos ver também a maneira de persuasão, as formas de persuasão nas mais variadas circunstâncias. O trabalho de sujeição do corpo. Nós vamos ver um trabalho que aparece ali, que Michel Foucault depois vai fazer um estudo da chamada microfísica do poder, toma conta em várias passagens. E o que nós vamos entendendo? Que o grau de erudição da obra, na verdade, as áreas temáticas que pessoalmente eu consegui identificar numa primeira leitura estão em torno de 84 temas que a gente pode transformar em outros tantos trabalhos. Porque ao final, quando Paulo tem a possibilidade de ir à frente de Nero, ele foi até César. Apresentar a defesa dos cristãos, ele muito impressionou Nero. Mas avisou para ele, cuidado. Cuidado porque o abuso das forças morais leva o espírito ao abismo dos sofrimentos. Mas Nero e os seus sequazes não se interessaram por isso. No dia seguinte, ele manda executar o apóstolo. O apóstolo sai do corpo algo cego. Não sabia se aqueles que estavam ao seu lado, dentro do fenômeno da perturbação, do passamento, se ele tinha alguém por perto amigo, que mãos eram aquelas cuidando dele, quem era que estava ali se orientando até ele. E é então que ele começa a perceber que muitos amigos tocando uma voz conhecida, era Ananias. O que vem fazer Ananias? Tirar a cegueira de Paulo. Ele havia aprendido a ser o homem integral. Controlou os seus impulsos. Deixou de ser colérico. Deixou de ser vaidoso. Deixou de estar apegado à sensualidade da palavra. Sobretudo a palavra desvirtuada pelo embate, pela casuística. Ele deixou tudo aquilo que pudesse perturbar o seu caminho. Podia lançar o seu pensamento ao tempo e ver as grandezas daquilo que havia realizado. Ele podia muito bem enxergar tudo o que estava pronto. Precisava oferecer ao Cristo, precisava oferecer a Jesus todo o fruto do seu trabalho e saber se aquele trabalho todo, entre pedradas, açoites, sofrimentos, cadeia, com tudo aquilo que ele viveu, se realmente havia levado ao efeito a sua transformação pessoal. Quando então, orando no Calvário, vê-se que o céu se rasga, usando as palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, e ele vê na sua direção Abigail e Estevão, ladeando Jesus. Estevão à direita, Abigail no lado do coração. Eles vão até Paulo, Abigail beija-lhe as mãos. Estevão dá um abraço efusivo em Paulo. E como uma criança que espera, após um trabalho, a aprovação dos pais, com o olhar, Paulo procura o olhar de Jesus, que o recebe nos próprios braços e diz que é assim que Deus quer, que no reino dele sejam irmãos, vítima e verdugo.
para colocar acima de tudo, como Ele mesmo houvera feito quando estava na cruz, o perdão como a essência da vida. E meditando em torno do perdão, sobretudo na narrativa profunda deste livro, nós não vamos avançar conhecimentos novos se não deixarmos, se não esquecermos aqueles que a gente adquiriu. Como é que eu posso avançar em experiências espirituais se eu ainda me prendo às experiências materiais? Se me permita uma imagem, eu tenho que perdoar essas experiências, esquecê-las e deixá-las, e estar aberto para receber novas experiências. É nessa abertura que nós vamos consagrando em nossas vidas um jardim de muitas vidas, em que ajuntamos tantas criaturas, sejam não, sejam sim, almas queridas, daqueles que eu posso ver, que eu posso abraçar, aqueles em que o tempo fez escoar e junto sempre fiquei. Não me importa se algumas vezes eu magoei, porque eu de fato pensei que posso me transformar. Se algum dia eu muito exigia para outro que muito queria, eu aprendi, quem sabe, aquele amigo que silenciava me servia. Eu posso perceber que em todos os quadrantes do mundo, onde eu posso estar, não há um lugar mais profundo do que em mim mesmo. Por isso a minha vida, ela não se constrói de fatos a esmo. Eu trago uma realização, um objetivo, uma intenção. A intenção de vencer a mim mesmo. De vencer aquilo que eu ainda não confessei para mim, que preciso confessar a mim. Que não posso ficar aqui parado. Há tanta gente sofrendo ao meu lado. E eu devo com isso de trabalhar para que todos possam um dia a felicidade encontrar. E é dentro da misericórdia divina, quando vemos muitos no caminho, quando vemos o velho apóstolo, caminhante, muitas vezes sozinho, na sua vagarosa despedida, indo de um a um para abraçar, porque sabia que não poderia ali mais voltar. E chegando em Éfeso, quando procura ali recordar os belos momentos vividos naquela igreja, aonde todos vão ali conferir-lhe o abraço da despedida, vê ao final, na grande fila, que uma alma única lhe oferecia o abraço e a gratidão, mas também o beijo em sua mão, na condição daquele que soubera transformar a si pela fé, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Ao longo das nossas vidas e nossa existência, que possamos cada vez mais expulsar os cacos de ego que todos nós temos e consolidar o si mesmo em nós, que é o despertar da luz espiritual que está íncita em todos nós. Que a misericórdia divina possa nos abençoar e nos abraçar. Que as luzes sacrossantas e abençoadas de Jesus possam nos envolver. Que Maria de Nazaré, com toda a sua proteção e seu manto sacrossanto, que é o fluido cósmico universal, possa nos invadir com as suas vibrações profundas. E em agradecimento a esses espíritos superiores que estão aqui presentes, que muito carinhosamente nos guardam em proteção e em vibrações amigas, dirijo com muito respeito e com muita humildade ao nosso Venâncio Café, que é o diretor espiritual da Zona da Mata, sobretudo nos assuntos da doutrina espírita, a esses fiscais que trabalham com Venâncio Café, que aqui estão também, como Dona Maria Monteiro e o Isaltino da Silveira Filho, o meu agradecimento. Também faço o agradecimento de todos vocês a esta casa amiga que é o Ivon Costa, que eu tive a oportunidade de conhecer no início dos anos 80, no final dos 70, início dos 80. A casa, eu falava com a Adriana, era apenas a parte antiga. Não tinha laje.
Eu sei quando a laje foi feita e fizeram a parte de cima. Essa casa que está completando 70 anos, eu que trabalho numa casa há 40 anos, casa essa que é centenária, tem 105 anos o Centro Espírita Fé e Caridade, e que foi formado, como muitas casas aqui de Juiz de Fora e do país, por pessoas simples, donas de casa, lavadeiras, pedreiros, pequenos comerciantes, pessoas que entregavam uma vida no sacrifício de si mesmos, acreditando na causa. Dona Maria Monteiro mesma foi presa, porque pela psicografia do Januário da Glória, que fora farmacêutica na última encarnação dele, no Rio de Janeiro, um amigo pessoal de Bezerra de Menezes naquele tempo, ele passava o receituário homeopático pela psicografia de Dona Maria Monteiro. Os médicos da época não gostaram, e mandaram prendê-la. Ela foi para a cadeia, ficou o dia inteiro lá. Virou para o delegado e falou: seu delegado, o senhor decide o que o senhor vai fazer. Ou o senhor me prende de vez, ou o senhor me solta, porque eu tenho filho, eu tenho o centro para cuidar, eu tenho trabalho para fazer. O delegado olhou para aquela senhora baixinha, portuguesa do Minho, e o marido, João Monteiro, já havia sido desencarnado pelo trabalho espiritual, também assassinado no interior de Minas Gerais, numa fazenda. No trabalho da cura mediúnica, ele foi assassinado com um tiro no peito, um amigo. E assim, ela fez o seu trabalho, o delegado falou: olha, não mexe muito com isso mais não. Mas Dona Maria Monteiro continuou. E ela atendia as prostitutas, perdão usar essa palavra. Porque naquela época médico não aceitava pessoas de má vida nos seus consultórios, porque a má reputação os alcançava. Aí não ficava bem. Então, alguém precisava de socorrê-los, e a mediunidade socorria. Jesus não desampara ninguém. Várias delas deixaram a vida do meretrício por conta do trabalho de Maria Monteiro. Mas se eu falo de Maria Monteiro, eu me lembro de tanta gente amiga, seu Geraldo Ribeiro e por aí afora. Esses grandes iniciadores do Espiritismo aqui em Juiz de Fora, e que contribuíram largamente pela difusão do pensamento elevado entre todos nós. Mas se falo aqui, para encerrar, de Venâncio Café, ele que foi educado no Caraça, ele é um redentorista, foi um redentorista. E ele, quando chegou em Juiz de Fora, entendeu que o clero tinha uma vocação intelectual muito pobre. E ele faz uma transformação radical na igreja aqui em Juiz de Fora, deixando feitos maravilhosos de benefícios e de luz, intelectualizando. A Biblioteca Redentorista da Igreja da Glória é das mais importantes aqui de Juiz de Fora, com obras do século XVI, em grego. Para aqueles que estudam a língua em hebraico e outros idiomas, têm a oportunidade de conhecer as Bíblias daquele tempo. O meu abraço carinhoso, a simpatia de vocês, a bondade e a amizade, a turma que organizou o evento, o meu abraço carinhoso. Eu não estou vendo a Adriana aqui também. Enfim, ali, meu amigo Luiz Heleno, a Lavínia. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos. Muito obrigado.